Bem-vindos ao Diversidade Cult. Eu sou o Felipe Nunes e no programa de hoje iremos falar sobre a diversidade cultural e religiosa, agora com Lucas Barros. Muito obrigado, Felipe Nunes. O budismo é uma doutrina filosófica e espiritual surgida na Índia no século VI a.C. e tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano e assim alcançar a iluminação. Ele se caracteriza por uma série de ensinamentos que guiam o ser humano a desapegar de todos os defeitos próprios da humanidade, como a raiva, ciúme, inveja, para desenvolver qualidades como o amor, generosidade, sabedoria, entre outros. Assim, o budismo é uma atitude perante o mundo, pois seus seguidores aprendem a desapegar-se de tudo que é transitório, o que resulta numa espécie de autossuficiência espiritual. Agora com vocês, Matheus Rocha. Muito obrigado, Lucas. E hoje eu irei falar para vocês um pouco do cristianismo, mais especificamente do catolicismo. A Trindade, ou a Santíssima Trindade, é o ponto central da doutrina cristã e um de seus mistérios mais difíceis de decifrar e de se entender. Embora o cristianismo seja uma religião monoteísta, contraditoriamente, ele defende o ponto de vista da Trindade, um só Deus na forma de três seres diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O catolicismo romano tem vários rituais, dentre eles o sacramento do batismo, que tem vários símbolos, mas existem 4 principais, que são eles: água, óleo, veste branca e a vela. Cada um representa um mistério na vida do batizado. E esse ritual é comumente realizado após o nascimento do fiel. Toda a doutrina do catolicismo e de todos seus fiéis giram em torno dos 10 mandamentos, que foram entregues a Moisés por Javé. Eles são uma espécie de lei de Deus, que devem ser seguidas para manter sua integridade e uma boa relação com o transcendente. Tudo isso a fim de manter uma vida saudável e sem pecados na terra. Assim, a Igreja Católica considera que tem por missão elaborar, comunicar e propagar os ensinamentos de Cristo, assim como a missão de cuidar da unidade de cada um de seus fiéis, com o objetivo de ajudar a humanidade a percorrer o caminho espiritual a Deus. As principais características do hinduísmo são o respeito pela antiguidade e tradição, a confiança nos livros sagrados, a crença em Deus sob alguma forma e sua adoração em algum aspecto, a persistência do sistema de castas, apesar da oposição vigorosa de alguns chefes e de sua existência ser negada pela Constituição, a importância dos ritos, apesar de atualmente os hindus não fazerem tanto caso deles, confiança nos guias espirituais, a crença nas encarnações anteriores e futuras encarnações. Atualmente, apesar das aspirações dos neo-hindus, a universalidade e dos esforços missionários de alguns deles, o hinduísmo permanece uma religião étnica. Nota-se que hoje uma alteração de sua esfera de influência, as suas manifestações são menos numerosas e relacionam-se, sobretudo, com alguns aspectos da vida cotidiana, como casamentos e outras ocasiões festivas. O hinduísmo surgiu por volta dos anos 3000 a.C., enquanto o budismo por volta do século VI a.C. e o cristianismo por volta dos anos 64. Com isso, fica claro que ambas religiões, budismo e cristianismo, se inspiraram em muitas coisas do hinduísmo. Diferente do budismo e hinduísmo, o cristianismo não acredita em reencarnação. Para os crentes de Jesus, quando o indivíduo morre, ocorre uma separação. O corpo volta para a terra e o espírito volta ao lugar de onde veio, Deus. E a alma pode ir para o céu, o inferno ou o purgatório. Já tanto para os budistas e hinduístas, estes se baseiam no karma, acreditam numa reencarnação. O karma é, segundo o hinduísmo e o budismo, a lei da causa e efeito, na qual todas as ações de uma pessoa geram reações correspondentes, seja nesta vida ou encarnações futuras. Outra grande diferença entre as religiões em estudo é o quanto o hinduísmo possui uma imensa quantidade de deuses a serem adorados. O budismo e o cristianismo apenas crê em um Deus. Bom, agora quanto ao respeito às diferentes religiões e culturas, pode-se dizer que a crença é capaz de unir milhares de pessoas em prol de um bem maior, isto é, que acreditam e buscam a essência da religião, a paz e o respeito entre a humanidade. Sendo assim, a conscientização sobre a liberdade religiosa é necessária, pois é um obstáculo que ainda impacta a sociedade como um todo.
Além disso, é importante compreender a essência da religião, para evitar que isso gere desrespeito com quem possui uma opinião diferente. Um hábito que se torna fundamental para que possamos compreender um pouco mais sobre o assunto é ler frequentemente, pois isso nos transmite uma visão mais ampla e causa reflexões que alimentam a espiritualidade. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Se tiver qualquer dúvida sobre esse conteúdo, é só deixar nos comentários que nós responderemos todos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.